Boa tarde, boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo editar alguma coisa aqui, que eu vi que tem um acento a mais. Sejam bem-vindos à nossa live. A gente aqui vai aguardar o pessoal chegar. O pessoal do Juntos está entrando. Para quem ainda não me viu, não viu esse rosto aqui, eu sou o Maurício. Eu vou esperar o pessoal entrar aqui e vou conseguir adicionar os nossos parceiros do Juntos e também o nosso convidado, o Alan. Tem um Ezinho aqui com acento, mas a gente vai falar sobre direito e economia de Francisco com o Alan. Deixa eu aceitar a Nilza. Opa! O Alan também entrou assim que ele pediu a solicitação. Alan, seja bem-vindo. Eu não sei se você já clicou nesses botõezinhos para pedir a solicitação. Olá, Nilza. Boa noite, Mal. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito frio onde você está? Muito frio onde você está? Gente, estava muito mais frio. Eu tô com a blusa aqui, ó, tá no armário aqui. Mas como eu tô dentro de um quarto fechado, assim, com a janela fechada, bonitinho, aqui dentro tá um ambiente controlado, garantindo que tá tudo certo, não tá tudo frio. Mas na rua tá frio. Eu imagino que aí seja muito frio também. Sim, tá bem frio. Legal. Tá bem frio, tá bem. Deixa eu só aceitar o Alan. Então, ela acabou de pedir para entrar aqui na nossa live. Alan, tô te vendo aqui. Deixa eu só clicar no botão para te aceitar. Enquanto isso, a gente aguarda a entrada dele e aí eu peço para vocês me falarem se vocês estão me vendo bem, ouvindo bem a Nilza também, e assim que o Alan entrar, se vocês conseguem ouvir o nosso convidado. Para ele tem muita coisa muito legal para falar nesse nosso bate-papo sobre um tema super, super legal. Eu aceitei. Alan, se você tiver qualquer tipo de dúvida ou problema, ou me chama no WhatsApp, né, que a gente está aqui com o suporte todo, ou, deixa eu só... Ó, o Alan apareceu aqui. Ou você me manda uma mensagem aqui no chat mesmo, caso você consiga. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ó, o Alan está convidado, não sei se apareceu. Alan, eu vou cancelar a sua solicitação e eu vou te convidar para a gente pedir, caso você não tenha conseguido acessar a live. O Instagram tem disso no começo, aí ó. Agora sim temos o Alan participando de tudo isso. Ai, vocês já viram São Francisco e Santa Clara. Adoro. Deixa eu só falar boa noite para Regina. Regina, boa noite. Que ela deu uma boa noite só para falar boa noite para ela. Aí, Alan. Boa noite. Tudo bem? Muito bem. Tá bom o áudio? Já vamos testar o áudio, tá legal? Por mim, a lousa tá ótima, porque eu tenho toda uma parafernália aqui. Gente, nem me falem luz, ó, só pra mostrar pra vocês, eu tô viajando aqui, eu tô num hotel e ainda não tinha luz, né? Aí eu fui na recepção, falei, gente, eu preciso muito de uma luz, eu vou fazer um evento, tô no Instagram, tudo, porque originalmente, ó, é bem escuro, tá vendo? Aí eu falei, não, eu preciso de luz, aí voltei aqui, estamos todos com o brilho que tem que estar. Então, Alan, tá ótima a sua luz também, a Paty entrou, deixa eu convidar a Paty, que também aqui é parceira, e a gente já pode começar o nosso bate-papo. Deixa eu até pegar uma informação aqui, uns papéis, a pauta que a gente tem, olha só que legal. Realmente era só 2, hein, gente? O negócio tá chique. Olha só. Maravilhoso. Eu posso apresentar o Alan, que eu fiz uma cola? Eu também fiz, caso precisasse, né? Super apresentação. Mas Vamos lá, Nilza, pode falar. O Alan, eu fiz a cola, né, Alan, para falar tudo certinho, né, porque você merece, né. O Alan é bacharel, mestre, doutor pela PUC, São Paulo, bacharel em Direito, né, advogado especialista em terceiro setor, direito constitucional e trabalhista, ele atua na área civil e empresarial. Ele é um profissional, isso é por minha conta, ele é um profissional que direciona seu conhecimento técnico e acadêmico para o coletivo, ele é uma pessoa muito humana, muito sensível, ele está aqui para colocar essa sensibilidade, o seu conhecimento também, tanto acadêmico, e as suas vivências na área social, e também a sua vivência com a economia de Francisco. Agora ficou quieta. Obrigado.
Essa ideia. Alan, primeiro, muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui na live. A gente fica lisonjeado por ter esse currículo todo e por conhecer você de outros eventos também que a gente já teve de maneira presencial, online, e saber o quão humano e o quão engajado você é em tudo que você faz da melhor maneira possível e quer realmente transformar o mundo de uma maneira melhor, utilizando todas as ferramentas que estão ao seu alcance aí, como parceria, como tudo isso que a Nilza falou e se apresentou. Se você quiser falar alguma coisa antes de tudo isso, fala também, antes da gente começar as perguntas e começar esse bate-papo aí, sinta-se à vontade, senão a gente já começa também fazendo as perguntas. Pode falar aí. Sim, muito obrigado a todos vocês pelo convite, né, aos que estão acompanhando aqui. A audiência nesse horário é concorridíssima, né, porque já estou vendo aqui vários cantores fazendo também, né, nessa audiência, mas depois vai ficar disponível também para as pessoas acompanharem, né, e ver em outras plataformas também. Não estou tão acostumado com tanto elogio, eu fiquei até sem graça, né, mas sim, realmente eu gosto muito do que faço. Hoje, atualmente, eu atuo como advogado de uma instituição, né, uma associação sem fins lucrativos, que é o CEFRAS, que é o Serviço Franciscano de Solidariedade, ou Ação Franciscana de Solidariedade, ou como o CNPJ diz, Associação Franciscana de Solidariedade, né, que nós atuamos aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, com a população em situação de rua, migrantes refugiados, pessoas com hanseníases, crianças e adolescentes, e pessoas idosas, né? Também atendo a outras instituições, também faço algumas atividades acadêmicas, como corrigir artigos, submeter artigos, enfim, tudo mais. E socorro os coleguinhas também, né, da advocacia aí com as demandas do terceiro setor. Hoje posso me considerar como um advogado especialista e full-time, digamos assim, no terceiro setor, né? Depois acho que a gente pode desenrolar o que é terceiro setor para as pessoas entenderem o que é uma advocacia com impacto, digamos, impacto aqui na dimensão social, né? Então, eu estou todo focado na dimensão social para quem está acompanhando, depois a gente vai desenrolar também. Então, eu agradeço e deixo os meus colegas aqui conduzirem, né? Hoje, sinceramente, eu estou sentando não pode falar outra coisa, né? Numa máquina, né, que tem aí alguém conduzindo e aí a gente vai juntos. E também façam perguntas, né, no chat, né? Interage com a gente, né? Também isso é bom. Exatamente, galera. Primeiro, sejam, assim, quem está acompanhando a live, obrigado pela participação aí, isso vai ficar disponível. A gente tem todo esse cuidado para as pessoas poderem participar de tudo isso. E a gente está de olho, a equipe do João, do Alan, está de olho no chat, a gente está vendo o tempo inteiro. Se a gente não responder na hora, a gente vai responder vocês. Então tragam essas dúvidas, porque isso enriquece muito esse nosso conteúdo e é capaz a gente conseguir ampliar todo esse repertório e descobrir coisas novas com o que vocês vão trazer aqui. Diga, Nilza. Eu posso começar já, louca para perguntar para o Alan? Claro. Eu estou te cortando. Estou aqui só acompanhando essa pergunta. Diga aí. Não, Alan, assim, eu fiquei encantada assim, com o seu trabalho, porque você é muito atuante na economia de Francisco, e eu acho que a economia de Francisco ela é muito pouco ainda divulgada e colocada como base até de mensurar resultados em projetos sociais. Por isso que eu achei tão importante ter um parceiro com essa expertise, com esse engajamento. E aí eu queria que você falasse um pouco da economia de Francisco, já que você não é aquela pessoa que tem um conceito da economia, mas você pratica a economia a partir do direito e das instituições que estão à sua volta e também de grupos que você participa. Eu gostaria que você falasse sobre a economia de Francisco, porque, ao meu ver, a economia de Francisco ela é um movimento, né, iniciado pelo Papa Francisco, que ele convoca a todos para se pensar uma nova economia, e principalmente uma economia que é feita pela base. Então, na economia de Francisco, eu entendo que não se tem as grandes instituições fazendo economia, mas ela tem que fazer junto com todos, inclusive com aqueles que estão à margem, né, que não estão dentro desse processo. Eu estou errada? Eu estou certa? E como que é a sua atuação? E fala um pouco, explica um pouco que é a economia de Francisco dentro do seu olhar e também da forma com que você trabalha a questão social.
Legal. Então, para quem não conhece, então, a Economia de Francisco é uma proposta do Papa Francisco que foi lançada em 2019 para alterar a economia atual e construir uma nova economia, né? Essa economia que tem como fundamento a pessoa humana, uma economia que seja inclusiva, uma economia que gera vida, né? Que nós temos hoje uma economia que não gera vida e também que conserve o meio ambiente. Então esse é o conceito inicial, né, do que é a economia de Francisco. A economia de Francisco tem como base a figura de São Francisco de Assis, né? Ele que é o, digamos assim, o nosso estandarte, aquele que conduz. Então precisa compreender um pouco, né, o que é a vida de São Francisco, o que foi São Francisco. Aqui no Brasil a gente inclui a Clara, né, Santa Clara também, que foi uma colega de São Francisco, que funda também a espiritualidade franciscana junto com ele no ramo feminino, né. Bom, para resumir, né, porque essa fala, geralmente essa pergunta me rende 1 hora de fala, né, então digamos assim, hoje a economia de Francisco para mim é uma vocação, né, então hoje eu vivo ela no dia a dia, né, e também ela é um processo tanto na minha vida e naquilo que eu faço, né, eu hoje, depois de da minha formação e das oportunidades que eu tive e que eu tenho, posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada de poder ser um advogado totalmente atuante no terceiro setor e poder, digamos assim, viver disso, né? Digamos assim, pagar minhas contas, né? Vamos pensar desse jeito também, né? Mas antes mesmo da economia de Francisco, o processo de relacionar com o mundo, né? Relacionar com as pessoas, relacionar com a comida, relacionar com a casa, relacionar com a roupa, relacionar com aquilo que eu consumo, já vem um processo desde que cheguei em São Paulo, né? Então, desde que eu cheguei em São Paulo, foi um processo no qual eu fui passando. Teve momentos que eu fui menos consumista, depois me tornei uma pessoa super consumista e depois eu fui ressignificando essa relação. Quando eu falo consumo, ele perpassa a relação com roupa, uma opção de vida, né, de uma vida mais simples, não simples assim, eu sou pobre, não é isso. Por exemplo, eu não tenho carro, né? E eu entendo que eu não preciso de carro, né? Porque eu também pude e posso morar no local perto do metrô, perto de transporte público. Então, uma opção de um transporte para que eu possa trabalhar e locomover em São Paulo. Então, hoje, isso é uma opção consciente, lógico. Tem os impactos econômicos na minha vida, né? Mas também tem uma consciência no sentido de como utilizar a cidade, relacionar com a cidade. Esse já é um outro aspecto que eu levo também. A relação com comida eu acho muito importante, porque às vezes eu acho que as pessoas... Como assim, economia de Francisco? Do nada, né? Como que eu posso viver na minha vida? Então eu já parto desses elementos para vocês entenderem que é possível, né? Então, por exemplo, não desperdiçar comida, não jogar comida fora, né? Pôr no prato que realmente vai comer. Parece coisas assim estranhas, né? Falar numa live e tudo mais, de sustentabilidade, mas não. Então são hábitos que você pode adquirir no seu dia a dia, que no qual você contribui para a sua própria economia, né, digamos assim, e para a conscientização e da relação com as pessoas. E depois, uma outra questão, também tive, digamos... a gente na dinâmica da religião, né, eu tive a graça de estar trabalhando aí numa instituição que é totalmente franciscana, né, no caso hoje, mas também atuando com outras entidades do terceiro setor, que no qual tudo que eu faço na advocacia, ela gera impacto positivo para a instituição. O que isso quer dizer? Hoje eu não trabalho para as empresas e nem para grandes escritórios ou bancas de advogados para gerar dinheiro para eles, né? No sentido assim, hoje eu não trabalho em função do lucro, né? Então isso eu não tenho no meu repertório como atividade profissional. Então, quando eu consigo uma imunidade tributária, quando eu consigo fazer com que a minha entidade não pague tributo e utilize esse valor do tributo para o seu desenvolvimento, isso é um impacto positivo na sustentabilidade e também o uso inteligente do dinheiro, né? Então isso você tem que ter conhecimento técnico e ter foco naquilo que você quer. Então hoje eu vivo isso e eu entendo que isso é a economia de Francisco no processo que eu estou vivendo como advogado.
Uma outra dinâmica que o Papa Francisco fala muito desde 2020 para nós, jovens da Economia de Francisco, é de fazer os processos com as pessoas, né? Então, escutar as pessoas. Eu estou numa instituição e tudo que eu faço, a primeira coisa que eu faço é escutar o que a pessoa quer, o que o cliente quer, o que aquele projeto quer. Então, primeiro eu escuto, tem que fazer um trabalho de escuta, né, digamos assim, uma escuta ativa e com qualidade, para ver o que ela quer. Depois eu começo a perguntar, o que você quer da vida realmente, né? O que você imagina com esse projeto? O que você quer fazer com isso, né? Porque também vai direcionar o foco da minha atividade, né? No que eu quero fazer. Às vezes, ajudei a criar instituições, ao fazer o estatuto da entidade, ela fala 1000 coisas, né? A partir do sonho e tudo mais, mas a gente tem que fazer uma pergunta crucial. Você quer trabalhar com o que exatamente, né? E depois, como que você vai sobreviver, né? Que também é uma questão aí que a gente tem que ter em mente quando a gente cria uma instituição. Então, eu vejo dessa forma já o meu processo da Economia de Francisco nesse sentido. Já vamos para 5 anos, né? Já não sou mais jovem, né? Como no momento, já estou me tornando um sênior, digamos assim, na perspectiva da Economia de Francisco, porque ela é uma proposta inicialmente para os jovens, o Papa não deixa de tirar isso, né, da mente, mas também nós que estamos nesse processo, entendemos que todos devem viver esse processo, né? Reconhecer que existe outros processos já em andamento de uma nova economia, né? Uma economia alternativa que está predominante, né? Então a gente tem que ter muita clareza, né, que a gente está no momento de vários conflitos mundiais que deriva da relação econômica, principalmente com a questão do poder e da força do dinheiro, né, que prevalecem sobre todas as relações. Então hoje, infelizmente, se eu não tenho dinheiro, eu não como. Se eu não tenho dinheiro, eu não durmo numa casa, né, confortável, eu não tenho um cobertor, eu não tenho como me deslocomover. Então, o dinheiro está à frente de todas as nossas relações. Então, o Papa Francisco nos chama a atenção que não, o dinheiro não é ruim, né? O dinheiro não é ruim e ele deve ocupar o seu local de funcionamento, de auxílio nas nossas relações, e não ser algo que predomina as nossas relações. É possível, né? É possível, né? Algumas coisas a gente pode fazer, mas é um processo, né? É um processo que nós estamos vivendo. Já existem inúmeras iniciativas que dão certo, né? Que já acontecem, que nós, a Economia de Francisco, reconhecemos que são, digamos assim, sinais da Economia de Francisco já no mundo atual. Acho que inicialmente para falar sobre isso, sobre a Economia de Francisco, basicamente isso, né? Depois nós vamos trocando ideias sobre que podemos falar sobre outros aspectos. E aí, Nilda, você que fez essa pergunta agora, o que você achou disso tudo agora? Maravilhoso, né? Olha quanta coisa legal dita aí pelo Alan. Gente, é muito importante falar essa frase sua do que o dinheiro ele é importante, né, gente? A gente tá dentro de um ambiente em que precisa ter o dinheiro, mas eu nunca tinha parado para pensar que ele está à frente de qualquer coisa, né? Por mais que seja uma coisa muito básica, muito simples, que é desde ter um cobertor para se cobrir, ainda mais nesse frio que estava agora, e que deve estar frio. Em um monte de outros lugares, tem gente que realmente não tem essa possibilidade de fazer isso acontecer, de colocar um cobertor, de comer e de tudo mais. Então é um ponto muito importante de bastante reflexão nesse nosso momento todo. E o Alan falando, eu estava aqui, né, ouvindo e pensando numa questão que a gente sempre fala quando pensamos nossos projetos, do que há de valioso no território. Então, quando nós estamos no território, a gente vê o valor do território não pela questão do papel moeda, né? Mas da questão das pessoas, da questão dos espaços que estão disponíveis até para ser usado, fazer uma horta, enfim, a questão do material humano, a questão do que recebe de doação. A gente faz também, a gente tem uma visão de como existe uma economia, uma dinâmica no território e o que tem, e o real valor, né, dessa dinâmica, não do nosso olhar, mas do olhar de quem está nesse território. Porque para ele aquilo que ele tem, aquilo que ele vive, aquilo que ele circula tem valor.
né? Então, o Alan me falando isso, a gente vai para outras questões, porque quem trabalha na área social fica sempre atrás da captação de recursos em termos de dinheiro mesmo, né? É importante, mas quais outros valores podem ser agregados dentro de uma captação para que isso se some ao dinheiro e ele seja mais funcional, então, não só a questão principal, né? Então, ouvindo o Alan, eu estava refletindo sobre o que nós encontramos no território, como a gente ressignifica essa relação com ele, a relação com o dinheiro a partir dos projetos que nós construímos, né? Então, o Maurício perguntou, né, depois disso, eu comecei, né, a ter uma série de ideias, enfim, de percepções, e eu vou ficar quieta, senão eu vou começar a perguntar para o Alan, não vou deixar ninguém mais falar. Então, o Maurício, Você falou quase o que eu estava pensando aqui, né? Porque escutando o Alan explicando, né, sobre a economia de Francisco, que ainda a gente não encontra tanto material, né, falando sobre essa economia, né, sobre esse projeto tão maravilhoso, está ampliando, mas ainda não é o suficiente. Tem bastante movimentos, tudo desde 2019 para cá, né, 5 anos mais ou menos, mas ainda precisa crescer mais, expandir mais. Então, assim, a economia de Francisco, pelo menos no que eu estou entendendo, ela não vem somente para a inclusão dos invisíveis, né, daquelas pessoas que não são vistas pela sociedade, que são ignoradas, na verdade é isso, né, mas ela vem também para reeducar as pessoas realmente no que é o valor da vida, né, e quando a gente fala de vida, a gente fala na dinâmica mesmo, né, da sociedade, das relações sociais, né, enfim. Então, vem também nos ensinar o quê? A priorizar as virtudes humanas, né? E pensando em tudo isso, eu quero perguntar para você, Alan, como que está sendo essa aceitação da economia de Francisco, desse conceito, dentro das instituições do terceiro setor? Bom, primeiro, vou dizer assim que aqui vocês estão quebrando barreiras, né? Eu ia até agradecer porque iniciativas como essa, a gente sai do meio religioso, né? Onde a economia de Francisco está mais instaurada, e também do meio acadêmico, né? Ela está muito hoje dentro do meio acadêmico, dentro do meio religioso católico, né? Para todo mundo entender. E consegue expandir aí com uma conversa com a sociedade civil como um todo. Então, assim, acho que a primeira coisa é agradecer a vocês por essa oportunidade, e modéstia à parte, eu vou sempre nessas fronteiras, que eu gosto de dizer, como o Papa Francisco também fala nesse sentido de fronteiras, ir para fora, né? Então, eu agradeço nesse sentido. No caso da economia de Francisco, né, voltando para a pergunta, com a questão das instituições, as instituições estão conhecendo. Então, assim, eu admirei, quando eu conheci a Nilza por uma atividade que ela fez dentro de uma empresa, né, digamos assim, dentro de um curso de uma empresa fornecida, que um colega meu foi fazer, e ele falou, amigo, no meu caso, eu contagio meus familiares, meus amigos, eu vou falando tudo que eu vou fazendo, né, e vou agitando todo mundo que está ao redor, né. E aí o meu amigo, eu tô aqui fazendo um curso do nada, tem nada a ver com igreja, e a moça tá falando de economia de Francisco. Eu na hora já peguei a Nilza, já peguei pela mão e vamos trabalhar junto. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, né, não achar que a economia de Francisco vai salvar o mundo, né, digamos assim, né. Eu acho que a gente tem que reconhecer que as empresas, né, as atividades empresariais do terceiro setor, enfim, do segundo, do primeiro, estão no movimento aí de já reconhecer a questão da pessoa humana como centralidade, né? Então, a gente começar a pensar desde a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois nós temos o processo de direitos humanos e empresas, né, que a ONU faz aí os princípios basiladores nesse sentido. Depois, no Brasil, nós temos a dinâmica da responsabilidade socioambiental, né? Então, começa a pensar nesse sentido. E hoje nós temos a tal sigla ESG ou ASG também nesse sentido. Então, são movimentos mais fortes dentro das empresas e de outras entidades fora da Igreja Católica, né, digamos assim,
no qual as pessoas estão implementando, né? Quem trabalha bastante também nesse ramo vai ser a Economia de Comunhão e também a Associação Brasileira de Dirigentes e Empresários Católicos, que estão observando isso. Eles trabalham mais na perspectiva da ética, né? Então, por exemplo, a Economia de Comunhão já trabalhava com esse propósito, não da Economia de Francisco, mas um propósito semelhante muito tempo antes de nós, já nos anos 90, né? Então, a percepção da pessoa humana era como centralidade nesse sentido. E aí, eles, no caso, a Economia de Comunhão e essa associação de empresários dirigentes católicos e cristãos, eles trabalham na perspectiva da ética, né, nesse sentido. Parece que me vem à mente, ou que eu vejo de literatura deles que eles produzem, que assim, cumprir a CLT e o ordenamento jurídico na relação laboral já é uma coisa dada, né? E hoje, com o tal do ESG, as empresas estão trabalhando além disso, né? Os impactos, quando eu falo impactos socioambientais, não é só a dinâmica ali da rua, né, do meio ambiente, não. Quando se fala isso também, é na relação de trabalho, né, entre empresa e empregado, né, como que se dá essa contratação. Então, hoje nós vimos, digamos assim, muitas relações de trabalho, não de emprego, que é diferente, né, por meio de aplicativos, por meio de plataformas, que não garantem direitos sociais. No caso, no Brasil, nós temos isso, que é a Previdência, digamos, um seguro, né, de trabalho, por aí vai. Esses direitos que nós temos no Brasil não são reconhecidos. Então, a Economia de Francisco, nessas questões, são caras para nós. E no Brasil, para a gente tomar uma nota, que é muito importante, que é uma contribuição brasileira para a discussão internacional, é a dinâmica do reconhecimento dos direitos sociais, principalmente dos direitos trabalhistas. Então, a nossa Constituição e o nosso ordenamento jurídico reconhece muitas garantias do direito do trabalho e que lá fora não são reconhecidos. Então, nós, no caso, nós vamos partilhar com a proposição global desse reconhecimento dos direitos sociais para depois falar sobre gestão, relação profissional e tudo mais. Então, as empresas, assim, a gente está muito gatinhando para fora, né, dessa nossa narrativa, né, e eu tenho uma metodologia que é a seguinte: onde a porta se abre, eu vou caminhando, né, então eu vou falando. Então, em todos os lugares que eu passo, que também tem atividades profissionais e acadêmicas, eu vou falando dessa proposta. E aí, onde a semente é colhida, a gente aproveita e vai compartilhando essa proposta do Papa Francisco. Cara, aí você fala, gente. Claro, você fala, e a minha cabeça, juro, ela deu uma volta no mundo. Que assim, ó, Ela deu uma volta que a gente tá no mundo. É isso, eu digo por, né, eu sou da parte técnica do Juntos, sou o cara das siglas, das letras, do COI PDF, XLS, tudo, e a gente vê muitas dessas siglas hoje no mercado, assim, é bonitinho você falar que tem o ESG, é bonitinho você falar que você tem, né, um logo com alguma coisa. O difícil é aplicar isso na prática, o difícil é você realmente viver isso e ver que você contando tudo isso e falando dos nossos direitos aqui com o Brasil mesmo, de que isso é partilhado. Eu já imaginei isso com o mundo inteiro e de que a gente também acaba sendo, em alguns pontos, case de sucesso para conseguir mostrar. E como a Patrícia comentou, como é esse trabalho. E imagino que realmente um trabalho de formiguinha, né? Mostrar que essa porta aberta, nem todas as portas vão ficar abertas. E às vezes tem gente que deve abrir a porta e que não tem um terreno para você conseguir plantar semente, então ele só abre a porta e fala, passa e continua e vou. E é esse trabalho todo. E eu fico super lisonjeado, nem era comigo, né? Era com a Nilza no dia que estava com o evento. Mas saber que essa parceria toda engrandece os dois lados, engrandece juntos com esse know-how absurdo e você com essa vinda do Juntos para tudo isso. Nossa, é mó legal ouvir isso, eu fico mó feliz. Diga, Nilza, você queria falar alguma coisa? Não, eu fico assim, eu desde a primeira vez que eu conversei com ela, eu fiquei encantado com ele, né? Porque, na verdade, ele é o tipo de profissional que eu admiro, e porque ele fala o que ele é, entendeu? Então, ele está falando o que ele é. Então, isso para mim já tem um valor absurdo, né? E a gente trazendo para o terceiro setor, porque ele está muito atuante no terceiro setor, que eu acho isso sensacional. Alan,
O terceiro setor, como é que está o terceiro setor em termos não só de maturidade com relação aos conceitos, né? A economia de Francisco, a maturidade com relação ao entendimento da legislação, porque o terceiro setor, quando começou naquela forma mais amadora, ele foi se profissionalizando, ele foi chegando no nível interessante de profissionais para gerir, né, as instituições. E como que você vê o terceiro setor hoje, Alan? Bom, eu sou neófito no terceiro setor, né? Sou uma pessoa muito nova nessa proposta aqui que nós temos, mas graças a Deus tudo está dando certo e está encaminhando, né? Mas sim, eu estudei, né? Estudo o terceiro setor, acompanho principalmente a atividade no Brasil, agora não somente em São Paulo, né? Essa minha leitura, mas no âmbito nacional, né? A gente tem que ter ideia, né? O que é terceiro setor, né? Para quem está escutando a gente, está acompanhando aqui a gente nessa conversa, né? Então, o terceiro setor, assim, grosseiramente falando, são as ONGs, né? As ONGs aí que estão aí, que a gente escuta, ou fundações, instituições, que são essas linguagens que aparecem para nós. No jornal a gente sempre vê, né? No jornal de site, ou aplicativo, ou pela televisão, alguma principalmente as coisas ruins das ONGs, né? Teve lavagem de dinheiro, teve não sei o que, né? Uma ONG foi usada como laranja e por aí vai. Bom, nós temos que ter ideia que todo o trabalho de serviço social, quando eu falo de assistência social, educação, saúde, e hoje também esporte, cultura, meio ambiente, defesa de direitos, grande parte dessa atividade ela é feita por instituições do terceiro setor. Juridicamente, para a gente aprender, no Brasil nós temos associações e fundações, né? E hoje nós temos a lei do endowment que cria as instituições que podem ser, digamos assim, fundos patrimoniais aí para gerir, né? Então, pasmem vocês. E ouso dizer, né? Não tem que fazer uma pesquisa mais robusta, mas assim, a grande parte da capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, os serviços que são feitos com a população em situação de rua, na sua maioria, quase 100%, mas ouso dizer 90%, é feito por entidades do terceiro setor, né? Esses trabalhos, grande parte de algumas entidades, ela é feita em parceria com a prefeitura, e uma outra grande parte é feito por atos de boa vontade, digamos assim, atos de caridade das pessoas, né, digamos assim. Também uma outra parte que nós temos em São Paulo, a máquina, digamos assim, pública na parte da saúde, muitas UBSs, né, Unidades Básicas de Saúde, ou UPAs, na sua grande maioria são geridas por associações ou fundações, digamos assim, para vocês entenderem. Então, nós temos um grande recorte no terceiro setor, né? Nós temos, sim, uma legislação robusta já hoje, temos muitas incompreensões por parte do poder público que não entende a dinâmica dessas parcerias ou dessas relações, e depois uma compreensão muito grande da sociedade como todo. Aí eu ponho a mídia, ponho outras entidades, outros agentes, atores do segundo setor, né, que não compreende a dinâmica. Por exemplo, o terceiro setor, e na sua grande maioria, ele não é um prestador de serviço, ele não é uma empresa contratada para executar o serviço. Não, muitas das vezes ele é uma entidade que garante direitos, efetiva direitos como saúde, educação, esporte, cultura, lazer, né? Então isso faz parte das relações humanas. Mas isso não é o Estado? Bom, aí vamos ter uma outra discussão, né? O modelo de Estado que o Brasil adotou, ele é um Estado que ele é intervencionista, mas ele permite a atuação das entidades da sociedade civil atuar em conjunto. No caso, as sem fins lucrativos ou econômicos são o terceiro setor, né? São as ONGs, digamos assim, que são sérias, né? Prestam contas. E quando eu falo que elas são sérias e prestam contas, qualquer entidade do terceiro setor que tem aí um volume financeiro provindo de doadores ou que tenha termos de parceria com órgãos públicos, todas prestam contas. Todas fazem o balanço patrimonial,
coloca em amostra o que entrou, o que saiu do seu cofre, digamos assim, do seu caixa, deixam público a toda a sociedade para que possa analisar o que está acontecendo. Lógico, não tem uma descrição, olha, um funcionário tal ganha X salário. Não é isso que acontece. Você vai encontrar nas grandes instituições sérias, ou até mesmo as pequenas ou médias do terceiro setor, o balanço patrimonial no seu site. Ou se você não encontrar, você pode solicitar, ou você vai lá pessoalmente e você vai ver o que entrou, o que saiu, né? E muitas das vezes, essas entidades hoje no Brasil, elas sobrevivem de doação, né? Então as pessoas dão dinheiro, ou pessoas, ou empresas dão dinheiro para que possa executar políticas públicas, né? Então esse é um modelo que nós temos no Brasil nesse sentido de construção de terceiro setor, né? Então é muito importante essa compreensão, né? Terceiro setor não é digamos assim, um kit de luxo de gente rica, né? Não é isso, né? Muito pelo contrário, às vezes é uma forma que nasceu de uma associação de bairros, de pessoas com boa intenção de fazer alguma coisa e depois vão se formalizando. Essa é a história, mais ou menos, do terceiro setor no Brasil ao longo do tempo. Hoje não, hoje pessoas começam com um trabalho sério, percebem que precisam se estruturar, vão então aí formalizar com estatuto, CNPJ, prestação de contas, contador e por aí vai, né? E aí vão se formalizando e vão dando uma transparência naquilo que faz. É muito importante, e eu até chamo atenção para quem está acompanhando, que vira e mexe vem informações negativas sobre o terceiro setor. Para e pense, minha gente, vai dar um Google, vai no site, veja se tem balanço patrimonial, pede informação para o governo, né? Quando eu falo governo, pode ser estadual, municipal, federal, sobre aquela entidade, né? Antes de criar qualquer tempestade, desnecessário isso. Perfeito. Alan, trazendo agora assim para a parte território, né? Território, né? Como que, na sua opinião, assim, como que a gente pode aplicar o conceito da economia de Francisco dentro dos territórios? Ótimo. Isso também é uma contribuição muito forte do Brasil e da América Latina para como eu tenho essa relação, né, local e global, então eu vou fazendo essas relações para vocês entenderem que agora até eu estou amadurecendo nesse processo. Então o Brasil e a América Latina tem muito que contribuir com essas discussões globais sobre novas economias. Primeiro porque nós já tínhamos e temos no Brasil e na América Latina a economia solidária, né? Digamos assim, que é mais comum e reconhecida aí entre nossas relações. E depois a economia circular, né? Então são economias que partem do pressuposto que o dinheiro deve ficar no local, ou seja, no território, no bairro, deve circular ali, né? O professor Ladislau Tomber explica muito bem isso nos seus artigos, nas suas falas, depois eles dão um Google também. Mas um exemplo muito claro que eu gosto muito de acompanhar e que está com a gente na economia de Francisco é o Banco Palmas. O Banco Palmas, ele foi criado no Ceará e depois ele percebeu que o que acontecia aqui, no bairro, né, Palmas, ali em Fortaleza, tinha dinheiro no bairro, porém, esse dinheiro ia para os bancos, saíam dali e não circulava ali. Então, o conceito de economia circular e dessa estrutura do Banco Palmas, e também no caso nosso do Brasil, que nós compreendemos isso também na economia de Francisco, que a gente tem que compreender para onde vai o dinheiro, né? Entender que o território gera riqueza. Quando eu falo assim, não é gerar milhões, dinheiro, assim, né, reais, não é isso, dinheiro em espécie, não é isso. Ou seja, aqui, né, a gente está na capital, nós temos os condomínios, temos os bairros, temos as comunidades, temos as periferias, então eu gosto de dizer assim, esses aglomerados de pessoas. Ali rola dinheiro. Ou seja, existe uma mãe que precisa trabalhar para deixar a criança com uma pessoa, existe uma pessoa que precisa trabalhar para manter a sua casa, então, ou seja, topa qualquer tipo de serviço. Existe uma outra família que precisa contratar alguém para limpar a casa. E existe também a necessidade de alguma pessoa que faça consertos de roupa e alguém que precisa consertar suas roupas. Então, entender essas pequenas relações
Isso é relação econômica. As pessoas precisam de uma prestação de serviço e precisam contratar. E aí como que faz, né? Então, primeiro entender que existe riqueza no local, existe circulação de trabalho e prestação de serviços no local. E a gente precisa entender que é preciso manter que esse dinheiro, essa riqueza, permaneça no local e gere riqueza no local. Então, eu preciso identificar no meu local e criar uma consciência de contratar pessoas no bairro, contratar serviço ou prestação de serviço no bairro e fazer com que essa relação se torne mais forte, ou seja, você está gerando trabalho para alguém no local e gerando riqueza para alguém no local. Essa pequena raciocínio é muito simples que eu estou falando, que eu estou buscando uma linguagem mais tranquila, para a gente compreender que isso já existia antes da economia de Francisco e a economia de Francisco vem ressaltar isso. Ou seja, o dinheiro precisa ficar no local. Foi isso que o Banco Palmas fez. Ao invés do Banco Palmas usar o dinheiro no mercado, né, no mercado, digamos assim, o real, ou usar o cartão de crédito, o cheque especial, ou, né, outras formas de utilização de dinheiro dos bancos grandes, que vem, chupa o dinheiro das pessoas e não retorna, o que ele fez? Ele começou a criar sua própria moeda e com isso gerar riqueza e crédito, né? Gerar giro de crédito para as empresas locais e manter o dinheiro ali local para funcionar, ou seja, gerar riqueza onde não era visto possibilidade de riqueza. Então esse é um exemplo do Banco Palmas, mas nós temos em outras inúmeras possibilidades de exemplos, né, que vêm principalmente da economia solidária, que tem essa digamos assim, essa base de raciocínio, ou seja, eu preciso gerar economia e riqueza naquele local. Então eu tenho que fazer, né, um mapa, isso tudo mais. Mas começa com essas pequenas relações. Eu uso assim, quando eu falo muito com igrejeiros, né, da igreja, você fala assim, gente, vão lá, na hora que acabou o culto ou a missa, vê quem precisa de trabalho, faz essa conexão. Por exemplo, a igreja, a associação de bairros, os locais recreativos, né, ou até o boteco, digamos assim, né, do bairro, são locais de prospecção, de demanda de trabalho e quem precisa trabalhar, entendeu? Então a gente precisa desse espaço para conectar as pessoas. Então eu sei do trabalho que vocês já fazem nos territórios, nos locais, e é isso que vocês fazem, realizam. Vocês conectam, né, uma demanda profissional com uma necessidade e faz com que as pessoas se unam, ou seja, faz gerar riqueza naquele território. Isso é muito importante, né? Nós não temos a discussão no âmbito global, digamos assim, né? O italiano não vai entender isso, né? Tipo, um alemão não vai entender isso, porque não tem esse nível de pobreza e desigualdade que nós temos no Brasil, na América Latina e na África, digamos assim, né? Então, são contribuições que nós já temos, né? Precisamos reconhecer e cada vez mais conectar. Porque, por exemplo, na grande São Paulo, né, nós estamos na capital, nas cidades por volta, nós vemos pessoas que andam 2, 3 horas de transporte público para trabalhar, sabe? E tanto o poder público como também as empresas, elas precisam abrir a cabeça, né, digamos assim, para quebrar esse ciclo, porque não é vida você gastar 2, digamos, no total do dia, você gastou 4 horas e para voltar para trabalhar. Isso não é gerar uma vida, isso não é vida, gente, isso é exploração, digamos assim, né? Mas o território tem essa potência, né? Nós estamos vendo também grandes exemplos, principalmente das favelas, das comunidades, periferias, que estão abrindo o olho para isso, né? Estão se locomovendo para isso. E eu vejo como sinal de economia de Francisco. Não tem como eu falar, isso não é, né? Não dá para enquadrar. Isso é uma nova forma de organização econômica e profissional e de trabalho nesses locais, territórios locais. Fantástico. Bom, posso prosseguir, gente, aqui? Foi em 2019 começaram a disseminar, né, o conceito da economia de Francisco. E como que foram formados os grupos de discussão pelo mundo, né, no caso? E assim, vai ser
duas perguntas em uma, tá? Como foi formado, né? Como começou esses grupos de discussão da economia de Francisco? Como que está sendo no Brasil e na África? Porque me preocupa muito a situação da África também, viu? Claro, global, mas na África é muito mais gritante também, né? Bom, também estão tocando coisas que eu sou apaixonado, mas enfim, vamos embora. Também que eu sou testemunha ocular de tudo isso, né? Vivenciei todos esses processos e eu sou uma das pessoas que mais gosto de chamar a atenção para a África também, porque o processo lá é um pouco diferente do que daqui. Bom, o processo global como um todo, inicialmente, ele se deu, então, pela convocação, né, se criou, então o Papa Francisco fez uma carta, convite, foi divulgado, mas se iniciou com um comitê central, com uma equipe de trabalho, a gente teve que fazer inscrição. Em 2020, a gente tinha que entrar numa aldeia, para traduzir, é como se fosse grupo de trabalho, né, para todo mundo entender. Então, se eu ficar falando aldeia, ninguém vai entender. Então, vamos falar grupo de trabalho, que fica mais fácil para a compreensão de todo mundo. Nós somos 12 grupos de trabalhos. Cada grupo de trabalho trabalha com uma perspectiva da economia, né? No caso, eu estou na perspectiva da desigualdade, que depois me afetou na minha vida acadêmica. E depois, o processo, depois da inscrição e da inscrição das aldeias, cada território trabalhou de um jeito. No Brasil, nós tivemos, então, a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco, que foi o primeiro movimento que começou assim forte, né, mais ligado às pastorais sociais e movimentos sociais. Depois, a Economia de Comunhão também começou a desenvolver esse trabalho, e também a Associação de Dirigentes e Empresários Cristãos também foram nessa toada. E depois de lá para cá, vários jovens começaram a iniciar os seus projetos com alguns grupos. Então, eu fui trabalhar mais com a PUC de São Paulo, então eu trabalhei muito com a PUC de São Paulo, que me ajudou muito, me apoiou muito. Então, a minha categoria de atuante dentro e fora da economia de Francisco é acadêmica, né? Lógico, hoje eu reconheço como advogado, eu consigo fazer essas atividades aí como advogado nesse sentido. E então, eu consigo reconhecer na minha atividade profissional esses sinais da economia de Francisco, né? Depois, temos grupos no Nordeste que trabalham ali em Pernambuco, depois em Fortaleza, e tem no Rio Grande do Sul, tem um pessoal que trabalha aqui em Santos, um pouco em Bertioga, que eu sei, em Manaus também tem um grupo que trabalha, e por aí vai. Agora nós temos vários grupos assim, separados. Em África nós vamos ter duas vertentes. Deixa eu só dar uma apertadinha aqui na minha tomada, porque eu acho que vai acabar a bateria, mas não. Em África eu tenho algumas perspectivas em África. Vamos lá. Eu tenho uma amiga que é de Moçambique, que é a Sádia. Ela é a única moçambicana que trabalha com a economia de Francisco em Moçambique. Ela é adventista, não é católica, isso que é interessante, é bom a gente pontuar sobre isso. E depois tem um outro amigo dela, que é o Eugênio, que ajuda ela lá também, né? Depois, no meio do processo, o pessoal da Tanzânia, eles criaram, então, junto com o pessoal do Brasil e da Itália, a PACAR School. É um projeto que acontece na Zâmbia, não é na Tanzânia, na Zâmbia, que é uma proposta de formação de programadores, né, de jovens programadores. Então, o Comitê Central deu dinheiro para eles compraram o computador, depois deu a formação para os jovens e por aí foi, né? Que mais que eu sei? Deixa eu ver. Bom, Burkina Faso, os jovens trabalham mais com a economia de comunhão. A economia de comunhão é muito forte na África, né? A proposta. Então, eles misturam um pouco o que é economia de comunhão, o que é economia de Francisco, então eles trabalham muito juntos nesse sentido. Então, Burkina Faso, eles trabalham muito nessa questão de formação também. Depois do encontro em Assis, em 2022,
Eu conheci, não, já em Angola, já tinha um trabalho também com o Mosaico. O Mosaico é um trabalho de formação de cidadania dos dominicanos em Luanda, que eu sei de cor. Nossa, eu tô até expert já em África. E depois nós temos um amigo no Quênia, que é o Samuel. O Samuel, ele é um guarda. Eu não sei se eu vou falar errado, mas é que ele fala inglês e a gente troca mensagem, mas eu nunca perguntei isso pra ele. Mas eu vejo, eu acompanho nas redes sociais, ele me parece um guarda do. Sabe aqueles santuários que tem no Quênia, enfim, santuários naturais? Ele me parece um guarda dos santuários nacionais, mas eu nunca perguntei isso pra ele, mas eu acho que ele é. Mas enfim, ele tem um projeto também com jovens, com crianças ali, também de formação, que eu sei. Ele vai estar conosco agora no encontro deste ano. Ele é um representante. Nós temos 3 representantes de África. E depois eu tenho um amiguinho também que é o senegalês, que é o Lucas, que ele manda em francês, eu mando pelo tradutor, a gente tudo se entende, né? E ele também tem esse projeto de formação, né? Ele trabalha mais em formação. Então, em África, eles trabalham mais na perspectiva de projetos pontuais, resumindo, é África, né? Projetos pontuais e formação. Mas tem uma coisa que me incomoda muito nesse processo como todo, né? Nessas discussões globais, quando a gente interfere, que é muito sutil, as pessoas não têm compreensão que alguns países, principalmente de Ásia e África, não têm acesso gratuito à educação e à saúde. Então, assim, eu acho muito complexo você falar de uma nova economia não partir de um pressuposto de um acesso universal e gratuito, né, da educação e saúde. Então, assim, enquanto a gente pode até reclamar, né, do SUS, da escola pública no Brasil, mas nós temos o básico, querendo ou não. A gente viu que na pandemia muitas pessoas perderam o trabalho, não conseguiram pagar a escola dos seus filhos e colocaram os filhos na escola pública. Não interessa se a escola pública tem vaga ou não tem vaga, tem que ter a possibilidade de, né, se matricular. Então, nós vimos esse processo aqui na pandemia. Então, são discussões, né, que a gente não perpassa, né, nesses detalhes, assim. E é um processo que eu aprendi, né, com essa minha experiência internacional com eles, que eu começava a falar e eles não entendiam e eu... Peraí, tem que dar um passo para trás, explicar o que é o Estado Social, o que é um conceito alemão, um conceito inglês, para depois falar não sei o quê. Porque quando você conversa com um americano e você conversa com alguns africanos de alguns lugares, de alguns países de África, eles vão entender que tá tudo certo, eu pagar a educação, eu pagar a saúde, sabe? Assim, para eles é normal, entendeu? Tipo, amigo, não dá pra gente ter essa conversa sem alguns pressupostos. Olha, gente, assim, eu sou felizona por ser amiga dele. Porque o Alan, ele traz uma visão muito interessante, até para as coisas que o Juntos faz, que o Juntos pensa, porque assim, nós estamos engatinhando, começando a fazer alguns contatos no continente africano, para a gente poder atuar em rede também, junto com algumas questões nossas. Mas depois eu vou conversando com você, porque a gente está ainda numa fase de organizar isso, né? Porque nós achamos que tem que ter a rede tem que ser dinâmica, entendeu? A gente é rede para poder também fazer essas trocas que você faz, mas de uma maneira que a gente consiga também já trabalhar projetos, enfim. Mas eu só queria dizer que você deu muita informação, ainda bem que vai ficar disponível, porque você deu muitos esclarecimentos que são muito importantes, até para quem é da área do direito, porque a gente conhece também várias pessoas que atuam, né, nesse segmento, muitas instituições que também nós conhecemos, que acessam o nosso conteúdo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né? Eu não tô fechando, mas é só agradecer, porque eu tô assim, babando, sou sua fã, coraçãozinho, sabe? Eu amo a Alan. Então, assim, porque eu tenho uma alegria imensurável de ter você por perto pra gente fazer trocas, porque eu acredito que vai ser muito interessante, até para que nós do Juntos, né? Que eu sempre conversei mais com a Alan, né? Para que eu, a Pai, o Maurício também, nós tenhamos a dimensão do que é o Alan. A potência que é esse menino, entendeu?
Então, eu tô aqui para te agradecer e falar que eu sou sua fã. É isso. E para mim, tá tudo certo. Maurício conduz estado de... tô babando. Não, estado de euforia, gente. Eu tô aqui, meu celular tá poesia no computador. E tudo que o Alan foi falando, eu fui abrindo uma nova aba. Então eu coloquei ali Banco Palmas, eu coloquei onde era o Santuário do Quênia, o Santuário do Quênia. Eu coloquei aqui, eu tava assim, onde fica Burkina Faso? Pra eu entender, né? Eu sou um cara mais visual, assim, eu falei. Aí você começou a falar um monte de país. Eu falei, então eu preciso ver o mapa inteiro da África. Eu tô subindo, eu tô aqui, eu descobri um país novo, Gâmbia. E mostrar que são tantas informações esse compartilhamento. Então, se a gente está aqui acompanhando ao vivo, a gente está vendo isso e conhecendo coisas novas, essa parte do dinheiro tá movimentando localmente, e como você comentou, isso é verdade, né? Assim, eu lembro, sei lá, na época da minha avó, bisavó, era muito comum fazer, minha bisavó, a gente subia uma escada e ia comprar mexerica da pessoa que tinha um pé de mexerica e fazia o dinheiro ficar por lá. Eu lembro que minha avó conhecia todo mundo em volta, era legal, porque todo mundo, você ia na rua, oi, tudo bem, tudo bem. Ah, aquela costura roupa, aquela vende coisa, ali é o cara que cozinha direitinho, aquela faz bolo, aquela faz um bolo ótimo, me chamava. E além de tudo fazia essa união da galera, é uma força, cada território, como você falou, pode ser um condomínio, pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser aqui como a gente está fazendo agora, e a importância que tem isso e que como está voltando. Eu fico feliz também, eu fico super grato de estar participando desse momento, de conseguir entender tudo isso com vocês, e é legal pra caramba, e vamos fazer isso pra frente também com uma maneira mais agradável e legal. É legal fazer isso, é legal, é gratificante o resultado de tudo isso. E, caramba, você tá indo bem, cara, quanta coisa. Cara, eu pensei comigo, o Alan tá fazendo um LinkedIn dentro dos territórios, ele já tá conseguindo movimentar, ó, tal pessoa tem tal coisa, tal pessoa, ele já tá conectando todo mundo com a gente também, já faz, olha que legal isso aí, maravilhoso. Fala aí, Paty, tem alguma coisa pra comentar também, Paty? Não, eu tava pensando aqui, mas acho que me fugiu a ideia, gente, aqui eu tava prestando atenção numa falando e me fugiu a ideia. Ah, não, lembrei. Assim, no nível político, né, no âmbito político, nas instâncias políticas, como que está a economia de Francisco? Porque me preocupa muito, assim, dentro do Brasil, na nossa realidade aqui, está tendo também uma movimentação lá, você sabe de alguma coisa? Eu acho que foi em 2021, né, eu fiz uma audiência pública na Alesp, né, então articulei toda uma audiência pública na Alesp e conseguimos fazer uma discussão lá. Foi uma discussão muito produtiva e também um exemplo de como se fazer política, no sentido de você conversar com os opostos. Então eu tinha lá o pessoal do terceiro setor, tinha o pessoal religioso desde católicos, protestantes, islâmicos, acho que do candomblé também, e no âmbito empresarial tinha todos os ramos, né, lá também isso está gravado lá na Leste, no YouTube, e depois também no campo político, pasmem, não vou falar os partidos, né, mas enfim, conseguimos colocar na mesa os polos opostos, sabe, os polos que estão antagônicos no Brasil. E aí eu fui muito criticado por isso, mas depois quem entendeu todo o rolê, né, e o que foi surpreso, porque os polos mais extremos, né, principalmente aqueles que estão se considerando conservadores, né, enfim, e achou que a gente ia falar de economia de Francisco pela perspectiva religiosa, né, e sentou na mesa, a gente falou de economia, de sociedade, de sociologia, de direito, e a pessoa ficou surpresa, né? Então isso está gravado e a pessoa falou, nossa, se eu soubesse, eu tinha me preparado mais, né? Porque eu vi para um debate de alto nível nesse sentido. Então nós conseguimos fazer esse debate na Alesp nessa questão. E pouco se avança aí em outras possibilidades políticas nesse sentido. Mas no caso para nós, como nós estamos vinculados ao Papa Francisco, né, nós temos um documento do Papa Francisco que é universal para o mundo, que é a Fratelli Tutti, né, de amizade social. E ele também lançou esse documento junto com a irmã
que é um representante, alto representante do mundo muçulmano, digamos assim, e aí ele faz várias observações e principalmente recordar que nós estamos numa casa comum, né? Nós estamos morando numa casa comum chamada planeta Terra, né? Que todos estamos aqui habitando e somos responsáveis por cuidar dele, e que a política não é ruim. A política é um exercício de caridade fraterna, né? E a política é um instrumento social para nós então implementarmos aí direitos e garantias e por aí vai, né? Critica claramente a questão do populismo, seja ele de direita ou de esquerda, porque hoje os dois lados estão utilizando a metodologia ou método populista para se manter ou conquistar o poder e depois se implementar uma ditadura nesse sentido, independente de qual lado nós estamos vivendo hoje isso no mundo, né? Então isso é uma característica do Papa Francisco e também de São Francisco, né? Só para recordar que nas cruzadas São Francisco foi até Jerusalém, lá dominado pelos árabes, muçulmanos principalmente, para tentar amenizar a guerra, né? E aí o responsável político na época achou que ele ia vir com o exército, né, para então combater ali os muçulmanos. E São Francisco chega cuidando dos soldados muçulmanos. Então, e com essa simbologia, né, dessa atitude política de Francisco, porque ele poderia sim com o exército, mas ele foi a pé, né, com o seu hábito, né, todo sujo, enfim, como franciscano, ele cuidou dos soldados muçulmanos. Isso é um exemplo para nós, não de caridade, mas um ato político, no sentido que a gente não precisa concordar totalmente com o outro faz, mas também não precisa agredir o que o outro faz, né? Esperamos nessas políticas, né, nesse ano eleitoral que nós estamos vivendo, que nós podemos discutir debates, discutir projetos, né, um rumo para as cidades. E não TikTok, não, sabe, hashtag seguidores nas redes sociais. A gente tem que discutir a nossa cidade. Então, para quem está acompanhando nós aqui, que não é de São Paulo, sabe que se você entrar na luz entre 5 horas e 7 horas da noite, ela é travada. E ela é travada porque tem muita gente. E essa questão, ela é política sim, meu caro. Porque você não é porque o destino te fez enfrentar uma fila de quase 1 hora dentro de um metrô fechado. Não é isso. Isso passa por decisões políticas. Foi uma opção política fazer o transporte e fazer com que as pessoas fiquem presas no transporte por outros motivos e não para facilitar a vida de todos. Facilita a vida de alguns, mas prejudica a grande maioria. Então, a gente tem que começar a resgatar o nosso papel político da convivência coletiva, porque, né, nós somos seres humanos e vivemos coletivamente, nas relações sociais mais amplificadas, justamente nesses espaços, como transporte público, relacionamento com a cidade, passa pela relação política. Como assim, Alain? Todas as decisões que são feitas para melhorar ou prejudicar essas questões passa por votação na Câmara, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Então, né, cara parda, vão acordar nesse sentido e começar a vigiar esses políticos, né? Porque independente da sua religião, afeta a sua vida. Ou você fica 1 hora dentro do carro, né, preso, podendo ser assaltado, ou você fica espremido no metrô, no ônibus. Então, assim, ou você, né, fica na rua andando. Então, assim, tem que acordar um pouco para a vida, né? E não quer dizer que você precisa estar no partido para fiscalizar ou requerer alguma coisa. Você pode, como cidadão, participar de movimentos, participar de partidos, participar de coletivos, ou ir sozinho na Câmara, ou ir sozinho na Lesp, ou pedir informações pelo site, ou pedir informações diretamente para os gabinetes e mudar alguma coisa, né? E votar consciente também, né? Pensar bem em quem vai votar. Então a economia de Francisco, ela volta para isso, né? Papa Francisco, ele não quer a Terceira Guerra Mundial, né? Digamos assim, né? Ele não quer esses conflitos, ele não quer isso, ninguém quer. Porque a gente sabe que tá todo mundo segurando aí as balas, porque
tá demais da conta, né, esses conflitos. E isso perpassa por uma falta de, sabe, baixar a bola, ser um pouco mais tranquilo, respirar, né, porque o mundo está em crise, as nossas relações estão em crise. Sim, sim. Vai falar, Will? Eu acho que é isso, né? Eu não sei quanto tempo já passou, né? Porque eu tô aqui totalmente prestando atenção nas colocações do Alan, que são muito pertinentes, assim, refletindo bastante, né? Sobre vários aspectos, né? Eu queria agradecer, né? Porque eu acho que já deu mais de 1 hora, Maurício. Quanto é que tá aí? Maurício está sem som. Sem som, mas deu 1 hora e pouco já. Eu tô num lugar aqui que tem barulho, então eu coloquei no mudo. Sempre tem isso, né? 3 anos de pandemia, todo mundo falando no mudo ou deixando o áudio aberto e eu ainda passo por esse perrengue. Deu 1 hora, a gente começou 19h35, mais ou menos. Então, quem sabe a gente continue esse bate-papo todo, essa ideia toda com a continuação, comentários e tudo mais. Nós podemos pensar várias coisas, conversas online, eventos também presenciais para a gente informar melhor até os nossos parceiros da nossa rede, as pessoas que nós conhecemos sobre a economia de Francisco. A gente pode pensar N possibilidades de continuar essa conversa que é muito rica, aproveitando todo o conhecimento, essa experiência que o Alan tem. Então, Alan, eu simplesmente agradeço a sua gentileza de estar aqui passando essas informações para todos que irão ouvir, né, porque essa live vai ficar, ela é atemporal, né, porque é um assunto que se estende, né, independente de tempo, e eu gostaria de agradecer você pela sua participação na revista, pela sua participação aqui, pela riqueza de informação que você trouxe, pela pessoa que você é. Então, eu só posso te agradecer e que a gente possa construir projetos, ações conjuntas, né, você e eu juntos, porque eu acho que vai sair coisa boa, né? Então, gratidão. Eu também falo isso, falo obrigado mesmo, assim, a gente ficou super feliz de aceitar o convite, a gente estava preparando, a gente conversou a gente tem reunião semanal aqui no Juntos, a gente já tava, o que a gente fala? Não, eu já tava com a pauta aqui, ó, tudo bonitinho no caderno, tá aqui atrás pra ficar bonito, sabe, no vídeo. Aí eu vi que a Paty começou a mandar um monte de perguntas, eu olhava assim, ela falou, tem que tá na pauta, que tá certinho, então assim, a gente teve todo um carinho, todo um cuidado pra receber você, eu fico lisonjeado, a gente fica lisonjeado dessa bagagem toda que você tem, e quem tiver também acompanhando esse vídeo aqui, essa live ao vivo, ou acompanhar depois, que vai ficar no nosso Instagram, no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, acompanha, gente, o trabalho do Alan, ele faz parte da revista. Se você tá aqui no Instagram, você pode clicar no nosso link dentro do nosso perfil, tem lá um Linktree para você conseguir abrir a revista. O Alan faz parte de desses parceiros aqui na segunda edição. Se você está no YouTube, também tem todos esses links. E qualquer tipo de dúvida, pode colocar nos comentários, entrar em contato com a gente. O Alan também pode colocar os caminhos para poder encontrar ele, seja rede social, seja alguma coisa. Eu acompanho o Alan no LinkedIn, eu vejo que ele está sempre participativo, colocando um monte de coisa lá, estava comentando isso também, falando assim, nossa, ele coloca umas coisas que eu nem imaginava, né, que são, às vezes, umas informações que eu nem sabia que existia aquilo, e você vai colocando, então coloca também para ter essa troca toda e essa parceria toda, e aí depois o Alan coloca as redes sociais dele direitinho. E aí, Paty? Alan, gratidão por essa explosão de conhecimento que você trouxe, né, agregou bastante, e assim, eu saio dessa live com uma tempestade de ideias na minha mente, né, já até surgiu aqui o próximo tema para desenvolver, porque assim, a economia de Francisco, ela é transversal, na verdade ela é transversal, né, então dá para a gente detalhar bastante aí sobre a economia de Francisco, viu, gratidão por todo esse conhecimento que você trouxe. Eu agradeço a vocês, né, por essa oportunidade de ir às fronteiras, né, começar a falar com um público diferente, né, então eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou falando com um público que não é religioso nem acadêmico, então eu gosto de ajustar a minha linguagem, eu sei que eu sou de uma formação muito chata, né, mas eu gosto de falar uma linguagem
que no qual todo mundo... Eu fico pensando na minha avó, né? Então, eu já perdi minha avó, mas eu lembro assim, eu fico pensando, vou falar como fosse falar para minha avó, minha avó era muito inteligente, muito esperta com dinheiro. Então eu fico sempre nessa perspectiva de ser uma linguagem mais acessível. Eu agradeço muito a vocês, né? Acompanhem, né, as nossas redes, principalmente o Juntos, para que nós podamos, então, construir novas realidades, né? Gosto de dizer assim. Uma coisa também que gosto de última informação, né? Eu não aguento, eu gosto de compartilhar, né? Que também todos nós podemos atuar para alteração das políticas públicas, não necessariamente aí, digamos assim, porque tem que fazer greve, passeata, não. Ultimamente, eu estou ensinando as pessoas a ler a lei, então, assim, pasmem vocês. Então, assim, principalmente gestores públicos, servidores públicos, advogados, né, e também o segundo e o terceiro setor, há de entender que existe, né, uma regra no jogo, né, e que a regra do jogo existe. E aí eu ficava bravo. Mas não, nós temos que ensinar as pessoas até isso, né? Até quem dita a regra do jogo, a gente tem que lembrar para ela que existe uma outra regra nesse sentido. Então, o tempo está me exigindo muita paciência e eu estou percebendo que as pessoas também precisam aprender. Então, se cada um tem uma formação aqui, a gente tem que ter muita paciência para ensinar as pessoas sobre essa perspectiva que nós estamos criando, né? Que é uma perspectiva que a pessoa humana está no centro, as relações sociais estão no centro, o meio ambiente está no centro, né, para viver em uma sociedade harmoniosa ou buscar uma sociedade mais harmoniosa nesse sentido. Então, nós que somos militantes, né, do bem-estar social, militantes das boas relações, tenhamos muita paciência, né? E aí, né? Criamos também relações de afeto, de carinho, né? Para que a gente possa transformar. Sangue nos olhos, faca no dente, isso aí não vai mudar em nada. Agora um pouquinho de paciência, afeto, colo, né? Às vezes as pessoas precisam de colo, então a gente vai mudar a realidade, vai ajudar as pessoas a entenderem que é preciso deixar todos os tipos de armas para fora, né? Maravilha. Que legal, gente, que legal. Eu tava pensando uma coisa aqui antes de fechar, só porque quando eu pensei assim, isso vai ser compartilhado, no Instagram isso é compartilhado, e aí não sei se vocês já viram isso agora para explicar uma parte técnica, né, de ajudar a ensinar. A gente tem que ficar achando qual é o tempo no Instagram, na barrinha de rolagem, qual que é o tempo que tá todo mundo olhando pra câmera, porque às vezes a pessoa tá mal legal, assim, eu tô pra baixo. Então vamos fazer agora um sorrisão final aqui, pra gente antes de encerrar, porque aí eu pego essa imagem e coloco como capa no vídeo. E fica legal depois de buscar. Então aquele sorrisão, depois dessa troca toda, a experiência, não tem como não abrir um sorrisão nisso tudo pra continuar essa conversa toda nas redes sociais e comentários. Então vamos lá, sorrisão, pessoal. Então é essa parte, não tem print, tá? É só essa parte, eu vou tentar pegar o máximo do vídeo para ficar mais legal. A minha parte vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês, a gente abriu essa live. Muito obrigado também por vocês que participaram aqui ao vivo e por todos vocês que estão acompanhando isso depois na parte gravada. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários para a gente poder continuar esse bate-papo. Boa noite, certo, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Gratidão. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.